Povo meu, rubro-negro, mais um título, se eu não me engano, é o título de número 40 do Clube Regatas Flamengo, do Campeonato Carioca. O Flamengo foi campeão carioca depois de 10 rodadas, depois de botar um time em reserva para iniciar o Cariocão, por conta dos títulos conquistados no ano passado e de uma sequência muito pesada, jogando até a Copa do Mundo de Clubes, como o Fluminense jogou também no meado do ano passado. Depois de quase cair para a segunda divisão e depois de toda a polêmica envolvendo a demissão do Felipe Luiz, a vinda do Leonardo Jardim, o questionamento sobre o BAP, uma possível demissão do José Boto, o Flamengo é campeão estadual no Rio de Janeiro. Jogo feio, partida de 0-0. Eu vou separar aqui um empate 0-0 e a questão dos pênaltis, tá? Vamos por partes. Vamos pegar a questão meias. O Lúcio Acosta jogou muito melhor do que o Arrascaeta, e o Lúcio Acosta, ele no campeonato estadual, acho que ele vai ficar entre os melhores do campeonato. Ele foi o que mais se destacou, muito mais. O Lúcio, ele não foi um jogador esquecido no Fluminense, né? Ele foi, para mim, o melhor meia que se teve, jogando muita bola, mostrando para Soteldo o que é comprometimento, para Canóbio o que não é só jogar bola, não é só ser chato, é jogar bola. Vamos falar um pouquinho do Canóbio também, que perturbou o time do Flamengo ontem e faz uma falta muito tremenda quando um ponta, né, quando você joga com pontas, um ponta não quer jogar, compromete, por exemplo, o Serra e John Kennedy. O Flamengo ontem sem Bruno Henrique, mas com Pedro, mais o 4-3-3 virou um 4-4-2 com o Samuel Lino, o Carrascal vindo para as meias, o Arrascaeta jogar de segundo atacante. A gente pode não entender muito o que o Leonardo Jardim quis fazer, mas a gente tem que ver a idade do Arrascaeta. Não sei se já bateu 30 anos. Eu, por exemplo, faço 34 no dia 3 do próximo mês, em abril, né? Então tem que saber a idade do Arrascaeta, que é mais novo do que eu, óbvio, mas como ele tá, se ele tá muito bem, se ele voltou bem fisicamente para jogar sempre de meia. Isso comprometeu muito, fez o Lúcio Acosta jogar mais do que o Arrasca. E o Canóbio sendo aquele chato, brigão, ele Samuel Lino brigando pra caramba, né? Foi um jogo muito amarrado, muito catimbado, bem feio, né, de se ver jogar. Não teve talento, teve uma jogada, cara, isso foi uma jogada do Lúcio Acosta com o Hércules, uma boa tabela, o qual o Hércules se esforça para fazer a tabela com o Lúcio Acosta, ele bate e o Rossi defende. Então foi um jogo muito amarrado, né? E em jogo amarrado vai para o 0-0 em partida única. Agora nós vamos para os pênaltis. Eu não sei quem fez pior, né, na batida de pênalti. Se é o Luiz Araújo tomando muita pouca distância ou o Guga fazendo muita paradinha. O Flamengo venceu por 5-4 porque o Rossi pegou 2 pênaltis, né? O Rossi pega o pênalti do Guga e do Otávio. O do Guga foi muita paradinha e acaba sendo crucial na disputa de pênaltis. E o Luiz Araújo, ele também. O Luiz Araújo tem umas batidas de pênalti que o cara não respira. Tive isso no jogo do Vasco com o Breni, né? O jogador, na hora de uma batida de pênalti, ele tem que se concentrar muito bem, respirar para bater. Quando você não respira para bater, quando você não se concentra, você vai bater muito mal. E quando você toma pouca distância,
você bate mal. Foi o que aconteceu com o Luiz Araújo. O pênalti do Otávio, que definiu e que fez o Rossi se consagrar mais uma vez como agora o segundo maior goleiro da Argentina em ser o pegador de pênalti, e o Fábio é o segundo maior, né, no Brasil, né? Fábio tem que ir para a Copa do Mundo de 2026 e ser titular, dane-se Alisson, porque pela honra e mérito, isso é uma outra discussão para um pouco para uma convocação do Ancelotti, mas o Rossi se consagrou e é o segundo maior da Argentina, se não me engano. O Fábio, pegando o pênalti do Luiz Araújo, ele se consagra como o segundo maior do Brasil. O Rossi do Flamengo, com os pênaltis do Otávio, um dos três maiores, somados, né? Somado todos os pênaltis, um dos três maiores da Argentina, e o Fábio, com pênalti pego pelo Luiz Araújo, um dos três maiores do Brasil. E aí não estão nas suas seleções absolutas. Loucura, né? Mas fora isso, né, essa loucura, eles se destacaram. O Rossi se destacou muito mais. E o Flamengo é campeão pela 40ª vez. Volta a falar. Depois dos perigos de correr risco de rebaixamento, depois das percas da Supercopa para o Corinthians, da Recopa, se não me engano, agora não vou lembrar o time que ganhou do Flamengo, não sei se foi Independente do Vale, Lanús, se eu não me engano. Depois de perder a Recopa Sul-Americana, demitiu o Felipe Luiz, de toda essa bagunça interna que virou o Flamengo tem um tempinho de paz para ser campeão estadual e pensar em Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, aquilo que o Flamengo se habituou a disputar, até Mundial de Clubes, Intercontinental anual. Fluminense também tem Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão, mas num degrau um pouquinho mais abaixo de surpresa, como foi na Copa do Mundo de Clubes. Que o Jubeldia tenha ainda mais talento para enxergar Serna, Facundo Bernal quando voltar, que faz uma diferença também na volância, Hércules, Guilherme Arana, que precisa ser muito titular e mais ofensivo do que, na minha opinião, né, e na opinião de todos, que queremos ver o Arana numa Copa do Mundo, Samuel Xavier, Hugo, o próprio René, que ele potencializa esse Fluminense. E o Flamengo já é potencializado por natureza desde 2019. E vamos ver como a Arrascaeta se comporta, de 10 ou de segundo atacante, sendo artilheiro, como foi ano passado no Flamengo, e levantando taças, né, que é o que o Arrasca sabe fazer, é o que vários jogadores do Flamengo têm aprendido muito a fazer nos últimos anos. Parabéns, Flamengo, pela 40ª vez, campeão estadual, 41ª, campeão estadual, campeão carioca. E dessa vez foi em 2026. Fui!